pessoal, nessa aula nós vamos trabalhar com fórmulas. Vamos começar o nosso trabalho com fórmulas, que inclusive são um dos motivos pelos quais o Excel é tão utilizado, tão indispensável no nosso dia a dia. Primeiramente, nós devemos saber que uma fórmula é um comando pré-definido que você vai inserir em alguma célula na sua área de edição e o Excel vai nos dar um resultado lógico. Então, nós podemos somar, subtrair, multiplicar e dividir de uma forma simples e prática. O primeiro passo é clicar, selecionar a célula que vai conter a nossa fórmula, né? E devemos lembrar que toda fórmula sempre vai começar com sinal de igual. Vamos utilizar aqui a célula H5 para criação da primeira fórmula. Então, sempre sinal de igual indica que nós estamos trabalhando agora não com um conteúdo qualquer numa célula, mas com uma fórmula, ou seja, precisaremos de um resultado lógico. E vamos utilizar aqui alguns números como exemplo, 30 mais 20. Podemos fazer isso mesmo, utilizar valores dentro de uma fórmula e ao pressionar Enter, célula H5, temos o resultado da fórmula. E na barra de fórmulas, nós temos a fórmula utilizada. Então, sempre teremos o resultado na célula e a fórmula na barra de fórmulas, ok? Na necessidade de editar a fórmula, de acrescentar ou remover algo, né, nós podemos utilizar a própria barra de fórmulas. Clicamos aqui, então, e vamos editar ali, vamos acrescentar subtração, menos 10. Enter. Temos o resultado, então, 40 na célula H5. Além de utilizar valores nas fórmulas, nós podemos utilizar também referência de células, ou seja, o endereço da célula que contém um valor que será calculado. Nós temos uma planilha aqui de controle de vendas e vamos utilizar como exemplo, clicando na célula E4, aqui nós queremos saber a quantidade de produtos que ainda restam no estoque. Foram comprados 200 unidades, foram vendidas 110 unidades e aqui vamos fazer um cálculo de subtração. Então, começando a fórmula com sinal de igual, vamos digitar a célula que contém o valor a ser calculado. No nosso caso, vai ser a célula C4. Digitamos então C4 menos a célula D de dado 4 e observa que as células mencionadas ficam destacadas na sua planilha para indicar que fazem parte da fórmula. Pressionando Enter, nós temos aí o resultado, né? Então, subtração. Uma outra forma de fazer esse mesmo procedimento, talvez de uma forma mais simples ainda, vamos digitar o sinal de igual e ao invés de digitar o endereço da célula, vamos clicar na célula C5 agora, menos D5. Enter. Para confirmar a edição da fórmula, né, o resultado aparece na célula. Independente da forma utilizada, nós temos aí o resultado, ok? Então, você vai utilizar o que for mais prático, mais fácil para você. Só que aí, a diferença entre utilizar o valor da fórmula na célula e, como fizemos agora, a referência de célula, é que nesse caso, nós podemos automatizar ainda mais as tarefas, porque imagina uma planilha com 500 produtos a serem calculados, daria muito trabalho editar a fórmula uma a uma na nossa planilha, seria o mesmo trabalho de usar uma calculadora qualquer. Então, nesse caso, nós podemos utilizar a alça de preenchimento localizada no canto direito inferior da célula. Então, uma célula que contém a fórmula já digitada, nós vamos simplesmente arrastar para todas as demais células que vão conter a mesma fórmula e automaticamente nós temos ali o resultado, certo? Vamos confirmar então, na última célula, a fórmula aplicada é a mesma conforme o programado, atualizando somente linha por linha o endereço das células, ok? Dando duplo clique na célula também é possível editar a fórmula. Nós demos duplo clique só para confirmar as células utilizadas, mantendo a mesma ordem utilizada desde a primeira célula até a última. Enter para confirmar a criação, ok? Nós podemos fazer a mesma coisa com qualquer função matemática. Vamos utilizar aqui o total vendido para multiplicação. Então vamos lá, igual, como
começam todas as fórmulas sempre. Vamos mencionar ali, nós queremos saber o total vendido, o valor do produto é R$ 39,90, vamos clicar na célula B de bola 4, multiplicado pela quantidade vendida, D de dado 4, e Enter, nós temos ali o resultado, tá? Então, multiplicação, como já era previsto ali. Para facilitar o trabalho, alça de preenchimento, arrastamos até o final da planilha e temos ali todos os cálculos efetuados. Sempre que houver essa informação aqui, podemos aumentar um pouquinho a largura da coluna, é só para indicar que o número é muito extenso e não pode ser exibido com perfeição na célula, aumentamos então a largura da coluna, ok? Então, são estas algumas funções, o mesmo pode ser feito com qualquer função matemática, né? Soma, subtração, multiplicação e divisão. Vamos, por exemplo, digitar aqui a compra parcelada em 3 vezes. Tá ali. Só colocar uma borda aqui para ficar mais apresentável e vamos lá. Igual o valor do produto do mouse, por exemplo, célula B4, dividido por 3. Né? O valor de cada parcela, temos ali então 3 parcelas de 13,30. Utilizamos a alça de preenchimento, né? E um trabalho que de repente levaríamos ali 20 minutos para fazer, numa planilha maior, fazemos em alguns segundos, bastando apenas programar de forma correta a fórmula, ok? Então, sempre observando a barra de fórmulas que nos mostra a fórmula utilizada em qualquer uma das células onde arrastamos com a alça de preenchimento, ok? Vamos conhecer ainda uma função. As funções são fórmulas, como já conhecemos, porém fórmulas já pré-definidas, fórmulas prontas, que através de um comando único já realiza todo o procedimento de cálculo, seja ele qual for o necessário. Nós vamos conhecer a primeira função, que é a função soma, para somar. Nos exemplos anteriores, nós estávamos somando apenas 2 valores, então podemos digitar facilmente as células ou os valores propriamente ditos. No caso de somar muitos valores, para ganhar tempo, aí utilizamos a função. Então, vamos começar sempre com o sinal de igual também, e vamos utilizar a função soma, claro, para somar. Então, digitamos na célula, depois do sinal de igual, o nome da função soma, temos aqui já inclusive a indicação. Após o nome da função, nós vamos abrir parênteses e entre parênteses sempre mencionar as células que nós queremos somar. No nosso caso, todo esse intervalo de B4 até B10, podemos selecionar simplesmente arrastando o mouse sobre os valores. Podemos fechar parênteses, indicando o fim do intervalo a ser calculado, e ao pressionar Enter, temos aí então a soma de uma forma mais simples ainda, né? Então poupamos tempo, ao invés de mencionar célula por célula, mencionamos todas ao mesmo tempo, utilizando a função soma, ok? Nós podemos ainda, vamos somar aqui também a coluna C, né? Utilizando a função soma, que nós vamos encontrar na nossa guia início, e lá no final, no último grupo de ferramentas de edição, temos um botão chamado autossoma. Uma seta ao lado apresenta algumas outras funções que nós vamos conhecer na sequência, mas a primeira, que é a função soma, pode ser ativada clicando direto sobre o botão autossoma. Observando então a célula C11, ele já inseriu a fórmula, né, o nome da função soma, já sugeriu o intervalo a ser calculado, que nesse caso é o intervalo que nós queremos calcular realmente, e pressionamos Enter e temos ali de uma forma mais simples ainda a execução do comando, ok? Vamos então clicar, por exemplo, nós queremos somar todos os valores aqui da coluna D, mas vamos querer o resultado na célula K6, por exemplo. Ao clicar no botão autossoma, ele vai sugerir um intervalo da planilha que seja mais apropriado, mais próximo da célula. Mas no nosso caso não é esse o intervalo, então nós simplesmente selecionamos o intervalo e Enter para confirmar, ok? Então, se normalmente nós vamos utilizar a função já no local próximo aos valores que queremos calcular, mas em alguns casos,
Se não fica próximo, você define o intervalo de células a ser calculado. Então, só para fechar esse exemplo, clicando na célula D de dado 11, botão autossoma, sugerir o intervalo correto, Enter e a fórmula, a função aplicada. Nesse caso da função, também podemos utilizar a alça de preenchimento, arrastando agora para a direita, para o lado, e a mesma função é copiada em cada célula. Célula E, observamos a função é a mesma utilizada, atualizando apenas o endereço das células, a referência. É assim em todas as células da planilha. Então, automatizando as tarefas, ganhamos muito tempo na hora de trabalhar com valores, com cálculos matemáticos, ok? Encerramos essa aula por aqui. Na próxima aula, a gente continua. Um grande abraço a todos.